Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Pela legislação atual, a propaganda pode ocupar até 25% das grades de programação das emissoras comerciais. Mas com a prática do merchandising, está cada vez mais difícil medir o volume de propaganda colocado no ar. O Ver TV de hoje conversa com os nossos convidados sobre a quantidade e também sobre a qualidade dos comerciais exibidos pelas emissoras brasileiras. São nossos convidados Roseli Goffman, psicóloga e integrante do Conselho Federal de Psicologia. Jonas Valente, jornalista, membro do coletivo de comunicação Intervozes. E Fabiola Calazans, professora de publicidade da Universidade de Brasília. Muito obrigado, Roseli, Jonas, Fabiola, por terem aceito o convite para participar deste Ver TV. E eu gostaria de que nós assistíssemos juntos uma breve reportagem sobre o tema do programa de hoje, antes de começar a conversa. Vamos ver. Que as emissoras de televisão precisam da propaganda para pagar seus gastos, todo mundo sabe. Além de utilizar os 25% do tempo a que tem direito com intervalos comerciais, as TVs usam e abusam do merchandising, uma espécie de publicidade dentro da própria atração. Anunciar durante uma novela é garantia de que o telespectador vá assistir a mensagem. Durante os intervalos ele pode até mudar de canal. Durante a trama, isso é mais difícil. Então, o escritório foi contratado para fazer todo o projeto de evolução da marca. Desde o desenho da logomarca até o desafio de criar um novo conceito de embalagens para o mercado de tintas. E eu não entendo muito disso não, Maria, me desculpa. Sem problemas, é exatamente por isso que o Rui e a Dani vão fazer uma pesquisa de campo para a gente conseguir entender melhor sobre esse mercado de tintas. Até porque o objetivo é justamente esse, criar uma embalagem que apresente ao consumidor as vantagens dele pintar com o nosso produto. Para o mercado, o retorno é certo. A novela tem mais audiência do que o intervalo e ainda pode demonstrar o uso prático do produto com o endosso das celebridades. Meu amigo aqui quer assinar um plano de internet da Oi. Eu quero um plano igual o seu, Carlos. Aquele que é móvel e em casa também. É esse que você tem, né? Ah, e um smartphone com internet. Isso é bom, né? É ótimo. Então vai um desse também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. As emissoras já calcularam. 40 ações desse tipo pagam os custos da novela. E se você pensa que a prática é atual, saiba que no Brasil ela começou com Beto Rockefeller na antiga TV Tupi, onde o protagonista fazia propaganda de antiácido. Mas não é só na dramaturgia que o merchan aparece. Programas de auditório são um ótimo momento para o apresentador anunciar diversos produtos. Boa parte da fama de Milton Neves se fez assim. Dizem que eu sou pé frio, sou pé quente, olha que beleza. Hoje estreando aqui no nosso terceiro tempo, a Rafarilo. Embora esse tipo de propaganda tente passar credibilidade e espontaneidade, nem sempre o resultado é dos mais interessantes. Bom exemplo disso foi a entrevista que a Angélica fez em seu programa Estrelas com a modelo Gisele Bündchen. Porque antigamente tinha que ir no cabeleireiro fazer creme de tratamento de cabelo no cabeleireiro, né? Mas agora eles têm, a Pantene tem esse creme de tratamento que é super bom, mas o que eu mais gosto, que assim, eu tenho que te mostrar. Eu vou te dar uma aqui que você já conhece. Eu já vi, mas eu quero. Tem, me dá? Eu não tenho. Obrigada. Isso aqui, eu vou te falar. Isso aqui Esse é tratamento. Ampola 3 minutos milagrosos. Isso aqui você faz assim, você faz o clique aqui, coloca no seu cabelo e passa só daqui pra baixo. Entendi. Você deixa 3 minutinhos, tu não sabe a diferença que vai fazer no teu cabelo. E todo mundo quer o cabelo da Gisele, sabe disso, guria? né? As pessoas vão no cabeleireiro e falam, eu quero um cabelo igual da Gisele. Olha, eu fico pensando se as pessoas conseguem acreditar que essa entrevista espontaneamente ela veio lá e tirou da bolsa o produto que está sendo anunciado. É curioso. É curiosa essa mistura entre dramaturgia, entre entrevistas pretensamente até jornalísticas, com o merchandising. Ô Jonas, você que é o Intervozes, que você representa aqui, vem trabalhando muito sobre a questão da legislação da comunicação há muito tempo já aqui no Brasil. Como é que vocês veem essa confusão aí entre conteúdo de programas, né, dramaturgia ou entrevistas, e propaganda?
Em primeiro lugar, na própria introdução do programa, você já lembrou, a nossa legislação ela proíbe que as emissoras veiculem mais do que 25% do tempo com publicidade. Embora você não tenha estudos recentes contando minuto por minuto, é muito fácil perceber que as emissoras ultrapassam esse limite a partir do momento, com vários recursos, como você tem a venda de anel, tapete, ou seja, o aluguel de espaço para fazer várias formas de anúncios, mas fundamentalmente com merchandising, ou seja, em primeiro lugar o merchandising ele ajuda a burlar a legislação nesse sentido. Mas tem um aspecto que é mais importante. O Código de Defesa do Consumidor, ele classifica o que é uma publicidade enganosa e abusiva. E ele diz que é direito do consumidor que a pessoa tenha claramente a noção de que aquilo que está sendo mostrado para ela é um anúncio publicitário. Então isso é uma obrigação de quem está anunciando um produto. E a lógica do merchandising é exatamente escapar disso. Quando você tem um intervalo comercial, você tem uma divisão clara. Ó, você tem uma vinheta que separa a novela acabou, o bloco da novela acabou, agora vão começar os comerciais. Quando vem o merchandising, aquele produto, aquele anúncio está sendo feito no meio da trama. O próprio testemunhal que foi mostrado aqui no caso do Milton Neves é feito em meio à apresentação do programa, ou seja, isso fere o Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que... Quer dizer, o problema da legislação não é só a legislação específica da radiodifusão. Não é. Você está levantando uma outra legislação que é o Código de Defesa do Consumidor. O Ministério Público Federal tem um grupo de trabalho de vários procuradores que se dedicam ao tema. E tem um procurador de Minas Gerais que fez uma tese e ele sustenta que o merchandising é ilegal, uma vez que ele não respeita essa prerrogativa que o Código de Defesa do Consumidor coloca, que é o consumidor, quando está sendo exposto a um anúncio, esse anúncio tem que ser claro e se apresentar enquanto anúncio, o que o merchandising não faz. Os jornais, as revistas, os meios impressos têm esse cuidado. Colocam sempre uma tarja, quando é um texto de anúncio, né, colocam um fio em volta, né, no jargão, colocam um fio em volta e colocam lá informe publicitário, justamente para não confundir o leitor. Me parece que a TV foge disso. Mas mesmo os meios impressos, se você pegar alguns tipos de anúncios, eles já tentam reproduzir uma diagramação de um conteúdo informativo, ou seja, das matérias da revista ou do jornal, e lá no cantinho, em fonte 2, está escrito informe publicitário. É que nem aquelas mensagens que a lei obriga que as propagandas veiculem, mas que elas vêm de uma forma tão pequenininha que o consumidor não consegue nem ter acesso a ela de forma efetiva. Roseli, entrando na conversa, esse apelo, quer dizer, esse apelo através do merchandising, quer dizer, você introduz a venda de um produto, né, de uma maneira bastante suave, né, no meio de uma trama. Isso é muito mais, isso pega mais o cidadão pela emoção? Na verdade, é um problema da nossa sociedade hoje, né? O que a gente quer? Se a gente quer um processo civilizatório ou se a gente quer um processo de barbárie. Eu já vou aos finalmente do que é a opinião do Conselho Federal de Psicologia. Nós temos vários trabalhos publicados para dizer que esse tipo de ilusão que se propõe à sociedade, né, de que o valor de consumo fica ali embutido no conteúdo, na produção de conteúdo, leva a gente a uma sociedade que fica com valores cada vez mais ligados a um consumo vazio, a um consumo sem afeto, ao consumo da produção pela produção. Não existe uma ligação, não existe alguma motivação a nível do desejo que não seja que ter aquele valor é meritocracia. Quer dizer, me dá um crachá para ser bem visto se eu tenho aquele ou aquele outro produto. Em relação ao que o Jonas estava falando, existe um GT de comunicação da Procuradoria de Direitos do Cidadão que em 2010, em junho, já se pronunciou totalmente contra o merchandising. Quer dizer, existe um grupo de trabalho, porque é uma legislação que a gente tem tanta dificuldade de conseguir fazer passar, na verdade fica, não, vocês estão querendo regular, isso é censura da atividade comercial. Não é nada disso. O que a gente propõe é que a gente possa ter uma legislação como a maioria dos países da Europa já tem, como a maioria dos países já tem, e que a gente possa regular, colocar ordem nessa bagunça que está esses processos de publicidade que a gente vê hoje. Só para resumir, o Conselho Federal é contra, tem posição formada contra o merchandising. Totalmente contra o merchandising e a publicidade dirigida para criança até 12 anos. É totalmente contra. Como a Suécia,
desde 2004 já implantou, é totalmente contra, como vários outros países já têm. É só fazer uma pequena consulta que você vai ver que nós estamos, assim, como dos últimos a regular a comunicação nesse sentido. Fabíola, eu sei que você fica aqui numa posição um pouco diferenciada, você é professora de publicidade, mas você já esteve aqui no programa e tem uma visão muito clara sobre esses processos. Como você vê especificamente o merchandising? É bem delicado, né? Como a publicidade destinada também às crianças. Eu acho que primeiro a gente tem que entender que existe um escoamento de produção, né? Vamos pensar aí, como nasceu o merchandising, né? Então tem uma mercadoria que precisa ser escoada, precisa ser vendida. E eu tenho hoje cada vez mais uma crise de atenção, que a gente é bombardeado o tempo inteiro por informações, por comunicações. Por publicidade? Claro, por publicidade, né? E como chamar a atenção do nosso público-alvo? Como conseguir captar esse público-alvo a ponto dele consumir a mercadoria, né? E cada vez mais a gente encontra formas, né, diferentes para captar a atenção do nosso público-alvo e muitas vezes algumas formas infelizes contra a regulamentação ou contra uma outra norma, e isso acaba sendo, o tempo inteiro vem pesquisando, vem tornando uma nova forma de comunicação, né? E o merchandising editorial, que é como a gente conhece, é o merchandising que acontece fora do break, né, comercial, dentro da trama, né, ele se utiliza muito da sedução, né, desse aspecto de sutileza que você falou. Por que sedução? Porque a gente vai falar de imaginário, né, de desejo, de imaginário do nosso público-alvo, né? E aí a gente cai numa dificuldade de separar a realidade do imaginário, né? E o imaginário é feito de realidade, mas como separar isso, né? Hoje a regulamentação em relação ao merchandising editorial exige somente que seja inserida ao final, nos créditos, merchandising editorial. No caso das novelas, né? No caso das Aparece novelas, lá no final. Isso. E programas de ficção, né? Programas televisivos diversos, né? Não dos auditórios, né? De auditório não precisa. Não, de auditório não. O que a gente chama de merchandetes, né? Os merchandetes. Que são as pessoas que fazem o... São testemunhos, né? São pessoas que têm credibilidade na mídia que testemunham a favor de um produto, não é isso? Por isso que elas são escolhidas, né? E aí essa credibilidade vende o produto junto, né? Hoje, a propaganda via merchandising editorial, ela custa cerca de 40% a mais, né? Ela é mais cara, cerca de 40% que o merchandising ou que uma propaganda comum, digamos assim, né? E isso aumenta muito o faturamento, né? Não só dos atores que recebem também, as pessoas que colocam sua credibilidade, né? Como também os diretores e autores das novelas e programas, né? Então, eu não vou colocar aqui minha opinião, eu vou estudar o assunto, né? Vamos pensar assim, vamos discutir o assunto. Mas eu acredito que precisa, sim, de uma regulamentação, como também o merchandising direcionado que eu acredito mesmo que deve ser proibido em relação à criança, né? E já o Ministério Público Federal já taxou isso como ilegal, então não temos como... Agora, você deu uma informação interessante, que eu quero ouvir a opinião deles também, que ele custa mais caro, o merchandising para o anunciante custa mais caro que o anúncio no intervalo comercial. O que me faz crer que ele é muito mais eficiente, ele pega melhor, né, o cidadão, né? É isso que eu queria ouvir da psicóloga, quer dizer, você pega na trama... É mais eficiente dentro da trama do que fora dela. Eu acredito, né, do ponto de vista da psicologia, que seja mais convincente, porque quem assiste aquele determinado programa, que pode ser a novela, quando vem o comercial pelo personagem, que já é um personagem idealizado, que já é um personagem que, vamos dizer assim, recebe a transferência da população que assiste, então ele é 3 em 1, vamos dizer, ele usa o personagem, usa a novela, que tem a característica da repetição, da adesão por repetição, que o público assiste, porque aquela repetição também é estimulante. Quer dizer, ele é 3 em 1, é um pacote que é mais valorizado do que a publicidade. E eu brinco, né, vou fazer uma brincadeira, e os 40% deve ser para pagar a rede de advogados e de jurídico que recorre sempre que surge uma lei que vai mexer com esses interesses do escoamento de produção.
A outra coisa que a gente vê como muito grave, que é essa sociedade que estimula dessa forma violenta o comportamento de consumo sem nenhum valor ético, é uma sociedade que, ao mesmo tempo... Gente, esse é um número extraordinário. A cada hora existem 100 suicídios no mundo de jovens. 100 suicídios de população jovem. Mata mais do que crime, de maneira geral, do que assassinato, mata mais do que guerra. Então, nós estamos falando de uma sociedade, de uma civilização da barbárie, onde o desejo é estimulado desde muito precoce e é um desejo que não é investido socialmente, é um desejo que não é investido de uma forma afetiva, de uma forma de constituir uma rede social, mas ele é investido unicamente como valor de consumo e não como um valor afetivo. Então você faz uma sociedade do tédio, né? E o Zygmunt Bauman, fala muito bem dessa questão, dessa sociedade do tédio, do turista, onde você aliás, não tem um filme ótimo em cartaz chamado Melancolia. Melancolia, muita gente já viu. Fala um pouco disso que você está falando. Numa sociedade da melancolia e da depressão, onde se você não tem os valores de consumo que as pessoas que você idealiza têm, você cai em profunda tristeza. Ou recorre também à violência, por que não? Muito bem. Roseli, eu vou ter que fazer um rápido intervalo e volto em seguida com o Ver TV, que hoje conversa aqui sobre a publicidade em geral, especificamente o merchandising na televisão. Nós voltamos já.